Você sabia que clima não existe? Numa época em que se fala tanto em mudança climática, não é? Eu venho aqui dizer que clima não existe. E, é claro, em consequência disso, não está havendo mudança climática. O que é que eu quero dizer com isso? Eu já vou explicar. Mas antes de mais nada, antes de a gente falar em clima, é preciso falar em tempo, explicar o que é tempo. Se eu disser, por exemplo, que hoje está chovendo, isso é tempo, o tempo está chuvoso. Eu não posso dizer jamais, hoje o clima está chuvoso. Não, isso não é clima. Clima é outra coisa. Posso dizer, hoje está quente, hoje está frio. Isso é tempo. Tempo quente e tempo frio. Não é clima quente ou clima frio. Enfim, vamos entender bem então o que é o tempo. O tempo é caracterizado por coisas concretas, coisas palpáveis. Digamos, é o estado de determinado momento da atmosfera, caracterizado pela temperatura, pela pressão, pelo vento, pela chuva, umidade, a radiação solar, a nebulosidade. São coisas concretas, não é? Coisas que podem ser medidas por instrumentos. Então, essas coisas caracterizam aquilo que nós chamamos de tempo. Então, repetindo, o tempo é caracterizado por coisas que passam pelos nossos sentidos. Eu posso ver a chuva, eu posso sentir a chuva, eu posso me molhar com a chuva, eu posso sentir a temperatura do ar, se está quente, se está frio, a umidade, enfim. Então, o tempo ele pode mudar de uma hora para outra também. De manhã pode estar um sol muito bonito e à tarde fecha o tempo, nuvens e de repente chove bastante. Então, isso é o tempo. Então, repetindo, posso dizer que o tempo está frio, o tempo está quente e jamais o clima. Clima é outra coisa, porque clima é apenas um conceito, é uma abstração. O clima não existe concretamente. O clima não passa pelos nossos sentidos. Eu não posso ver o clima. Eu posso ver a chuva, mas a chuva é tempo. Agora, como surge essa ideia, então, de clima? Então, digamos, um estudioso pega estatísticas das condições do tempo, das condições meteorológicas durante vários anos, geralmente 30 anos ou pouco mais, para fazer esse estudo. Esse estudioso analisa esses dados, ele estabelece um determinado critério e cria, então, uma classificação dos climas no mundo, ou numa determinada região, ou num país. Então, a ideia de clima, ela se baseia numa tendência de que as condições do tempo, as condições meteorológicas, que elas se mantenham as mesmas por um grande período de anos. Então, existem várias classificações climáticas. Por exemplo,
a classificação de Köppen, um climatologista russo, que foi publicada em 1900, talvez seja uma das mais antigas, que foi mais tarde complementada por um estudioso alemão, Rudolf Geiger. E essa classificação é bastante detalhada, formada por letras. Por exemplo, existe um grupo da letra A. Então, AF significa clima equatorial. AM significa clima de monção. E tem outros. Tem um grupo também da letra B, por exemplo, BWH significa clima árido quente. BWK significa clima árido frio. Enfim, é uma classificação bastante detalhada, mas muito usada ainda. Há uma classificação de um meteorologista russo, Alisov, que é mais baseada nas massas de ar. Tem uma classificação de um geógrafo americano, publicada em 1966. O nome dele é Tilwarta, que foi, na verdade, uma modificação que ele fez da classificação de Köppen. Tem um climatologista dos Estados Unidos, Thornton White, que fez um estudo para fazer a sua classificação climática. Ele se baseou mais na evapotranspiração comparada com a precipitação. Tem uma classificação climática de um geocientista indiano, Strahler, uma classificação genérica em que ele se baseou na situação da área de estudo, a localização, da área de estudo, na atuação das massas de ar. Enfim, finalizando essa minha conversa, o que eu queria deixar bem claro é que eu não tinha intenção de analisar ou explicar cada uma das classificações climáticas. Mas, principalmente, mostrar que existem várias classificações, vários critérios, e que, enfim, clima é uma ideia apenas, é uma abstração, um conceito que varia de estudioso para estudioso. E por isso, então, a afirmação de que clima não existe é porque o clima não é algo palpável que passe pelos nossos sentidos, como é o caso do tempo. Então, eu espero ter esclarecido, fico à disposição para qualquer esclarecimento, mas acredito que deu de entender o porquê eu afirmo que clima não existe. É porque clima não é algo concreto, palpável, é apenas uma abstração, é uma ideia, um conceito apenas. Ok? Então, obrigado por estar aqui no nosso canal Curvas do Saber e até uma próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigado.